Olá, pessoal. Eu sou o Marco e junto com a Aline e com o Wagner, a gente vai apresentar para vocês uma aula sobre teoria celular. Bom, para começar a aula, eu peço que vocês observem atentamente essas quatro imagens que apareceram na tela de vocês aí. Observem bem e busquem uma semelhança entre as quatro imagens. Podem pausar o vídeo, pensar com carinho que, como está gravado, a resposta vem daqui a alguns segundos. Bom, se vocês pensaram que as quatro imagens são muito bonitas, sim, isso é uma semelhança entre elas. Mas não, a principal semelhança aqui é que as quatro imagens retratam seres vivos. Exatamente, até essa imagem aqui desse barco encalhado na praia, tomado por uma colônia de cracas. Cracas são aqueles animais, por incrível que pareça, são animais que vivem em costões rochosos na beira da praia, ali, em pedras na praia, que se você pisar ali é bem escorregadio e machuca, então eu não recomendo. Mas são seres vivos, ok? Então todas as quatro imagens representam seres vivos. Uma pergunta que eu posso fazer aqui, eu imagino que quando vocês viram a imagem dessa ser humana aqui, desse ser humano dançando numa balada e desse passarinho aqui dançando também, vocês já associaram que são seres vivos, são organismos vivos. Por quê? Porque eles têm movimento, porque são animais assim como nós, então é mais fácil para a gente reconhecer um ao outro. Por que que é mais difícil para a gente ver as cracas como seres vivos? Será que é só pelo movimento? Então é isso que a gente vai ver aqui na aula de hoje. O que faz um ser vivo ser vivo? Ok, vamos dar uma passada na história de como que as pessoas pensaram a esse respeito até hoje. Então, são 200, mais ou menos 200 anos de história, desde que o Robert Hooke, que foi o primeiro cara que observou células no microscópio, até chegar no Theodor Schwann, que foi o cara que postulou as bases da teoria celular que a gente conhece hoje. E o que aconteceu no meio desses quase 2 séculos? Bom, foram muitos cientistas que foram influenciados por diversas correntes filosóficas, contextos sociais e políticos, e com acesso a diferentes tecnologias que foram surgindo ao longo da época, que contribuíram para formular a teoria que a gente conhece hoje como teoria celular. Mas lá nos séculos 17, 18, o que era a vida naquela época? Bom, duas correntes filosóficas principais que o pessoal pensava a respeito da vida: o vitalismo e o mecanicismo. No vitalismo, eles acreditavam num princípio, numa força vital que estava contida em todos os seres vivos, e isso regia os processos da vida. E no mecanicismo, eles já acreditavam diferente, é que o fenômeno da vida era mecanicamente determinado, como se fossem engrenagens dentro de uma máquina. E esse mesmo princípio mecânico funcionava para todo o universo, é como se o universo fosse uma grande máquina. Mas é importante a gente sempre lembrar que as coisas na época não eram como hoje. Então, eles não tinham as mesmas tecnologias, os mesmos conhecimentos, e eles não faziam as mesmas perguntas e não pesquisavam as mesmas coisas que nós pesquisamos hoje. Inclusive, o próprio Robert Hooke, que a gente já falou lá no começo, ele publicou 60 desenhos com descrições detalhadas das coisas que ele via no microscópio dele. E no meio de um monte de coisas, tinham fios de seda, areia, vidro, carvão, insetos. Então não eram só coisas vivas, ele estava simplesmente observando diversas coisas e no meio disso ele observou uma cortiça, que é tipo uma casca de árvore. E nessa cortiça ele enxergou vários buraquinhos e ele comparou essa imagem que ele viu com um favo de mel, que é cheio de buraquinhos, cheio de poros. E por isso que ele deu o nome de célula para aqueles buraquinhos que ele estava vendo, porque célula significa cubículo ou cela, ou seja, esses buraquinhos que ele viu, literalmente isso, ele deu o nome de buraquinhos, que a gente chama hoje de célula, mas não com o mesmo sentido que a gente entende hoje. Então, fazendo uma breve retrospectiva, lá no século XVIII, é importante a gente lembrar que diferentes estruturas já tinham sido nomeadas como a unidade da vida.
E dentre elas, o principal ali era o tecido, é o que chegava mais perto de algo coerente, considerando animais e plantas, que era o que eles entendiam como seres vivos. Ali na primeira metade do século XIX, quase todos os biólogos eram adeptos do vitalismo, que era aqueles que acreditavam naquela força vital. E em 1805 foram isoladas as primeiras células de um tecido vegetal. E só em 1833 é que o cientista Robert Brown vai dar o nome para a estrutura que a gente hoje chama de núcleo. Depois que aconteceu tudo isso, é que o Matthias Schleiden e o Theodor Schwann, juntos, formularam ali as primeiras afirmações a respeito da unidade básica da vida. O Schleiden era botânico e ele disse que as células eram as unidades que constituem as plantas. E o Schwann era zoólogo, ele expandiu essa afirmação para os animais porque ele também observou coisas parecidas nos estudos dele. E os dois usaram a presença do núcleo na célula para afirmar isso. E mais para frente, lá em 1855, o Robert Remak e o Rudolf Virchow, os dois estavam estudando coisas diferentes, mas eles chegaram à mesma conclusão. Hominis, célula e célula, que significa que todas as células provêm de células. Ou seja, a partir daí, de todas essas pessoas e muito mais outras que eu não citei aqui, é que a gente tem essa teoria celular que a gente tem hoje, né? Com essas 3 afirmações básicas a respeito do que é um ser vivo. Ou seja, primeira coisa, todo ser vivo é composto por célula. Para ser vivo, precisa ter célula. E a célula é a unidade básica da vida, por isso que todo ser vivo precisa ter células. As células só surgem de outras células que vieram antes delas. Ou seja, a vida só vem da vida. A vida gera a própria vida, a célula gera outras células. Então, não tem como algo surgir do nada. Isso foi muito importante para a gente construir a ciência que a gente tem hoje. Mas o Wagner agora vai trazer um questionamento muito importante para vocês. Fica ligado. Então, agora, vocês já entenderam por que aquelas 4 figuras representam seres vivos. Porque todos eles possuem células. A célula, ela é a unidade fundamental da vida. Porém, a gente tem algumas coisinhas a mais que podem causar alguma confusão com relação a isso. Em linhas gerais, todos os seres vivos possuem células. A gente tem outras formas de classificar seres vivos também, e a gente tem uma incógnita no meio desse caminho, que são os vírus. Na imagem à direita, eu estou mostrando a estrutura de um vírus. Percebam que um vírus, embora pareça uma célula, se você olhar essa imagem e não identificar as estruturas que estão ali, você pode até achar que é uma célula. Porém, para ser uma célula, você precisa ter uma membrana plasmática, você precisa ter um citoplasma e você precisa ter um material genético, além de outras estruturas chamadas ribossomos. Os ribossomos que vão fazer proteínas fundamentais para os seres vivos. O que a gente enxerga em um vírus é um capsídeo. Em vírus que tem um envelope, a gente tem esse envelope ali protegendo o capsídeo também. E a gente tem um material genético. Então, olha só, um vírus não tem membrana, não tem citoplasma, mas tem material genético. Como é que a gente vai classificar um vírus? Ele tem a informação para produzir coisas, porém ele não tem a célula. Ele tem uma estrutura viral, né? Essa estrutura viral que está mostrada aí na imagem. Então, os vírus não possuem células. E se a gente utilizar apenas a teoria celular, a gente vai falar que vírus, então, não é ser vivo, certo? Se o vírus não tem célula, logo, e se todos os seres vivos têm célula, então o vírus não é um ser vivo. Mas será que é a única forma que a gente tem de classificar seres vivos é a partir da presença das células? Não é bem assim. Os vírus, eles têm coisas que os seres vivos possuem, como, por exemplo, o material genético. Então, lá no meio da estrutura, estava mostrando o material genético do vírus. O vírus pode ter DNA ou RNA, que é a forma como ele vai armazenar a informação genética dele, armazenar todas as informações necessárias para ele se construir.
Com isso, os vírus podem evoluir. É por isso que a gente tem tanto problema, por exemplo, com o vírus da gripe, com o coronavírus, porque eles estão sempre, a todo momento, sendo selecionados aí pela seleção natural, devido a essa capacidade de evolução. Isso é uma característica de seres vivos. Se você enxergar uma pedra, ela não vai evoluir. O máximo que vai acontecer com ela é intemperismo. Ela não evolui. Já os seres vivos evoluem, assim como os vírus. Mas vírus é ser vivo? Aí fica essa pergunta que é complicado de responder, né? Se eles têm duas características que seres vivos têm, por outro lado, eles têm outras três, além de não ter células, que os seres vivos conseguem fazer. Por exemplo, o vírus não consegue se reproduzir sozinho como qualquer outra célula consegue. Uma célula origina outra, a gente viu isso na teoria celular. Os vírus também não têm metabolismo próprio, eles não conseguem produzir as suas próprias coisas. Eles só conseguem produzir às custas de um outro organismo, um organismo hospedeiro. E essa é outra terceira característica. O vírus não sobrevive fora do hospedeiro. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Com isso, será que a gente consegue concluir se vírus é ser vivo ou não? É complicado. É uma história bem complicada, porque ele tem características de ser vivo, mas não tem células, mas não consegue se reproduzir, mas não tem metabolismo, mas não sobrevive fora de outro ser vivo. Então, o vírus, para facilitar essa conclusão, que não tem, na verdade, uma conclusão totalmente fixa, a gente pode colocar o vírus no meio termo entre o que é vivo e o que é morto. Enfim, chegamos ao fim da nossa aula. A gente agradece a todos vocês por assistirem e até a próxima. Tchau, tchau.